Boa tarde. Em continuação ao que nosso colega Rodrigo acabou de falar, ainda sobre a obrigação de dar, vamos falar um pouquinho sobre a obrigação de dar coisa incerta. Segundo Maria Helena Diniz, a obrigação de dar coisa incerta consiste na relação obrigacional em que o objeto é indicado de forma genérica no início da relação e somente após um ato de escolha venha a ser determinado. Dessa forma, temos uma obrigação em que o conteúdo da prestação é indicado inicialmente de forma genérica, identificado pelo gênero e pela quantidade, segundo o Código Civil. Razão pela qual, se não houver identificação desses dois elementos, temos uma indeterminação absoluta, portanto, não temos qualquer obrigação e muito menos uma obrigação de dar coisa incerta, porque conforme o Código Civil fala, o objeto do negócio jurídico deve ser determinado ou determinável. Assim, podemos destacar dois elementos essenciais na obrigação de dar coisa incerta, conforme o artigo 243 do Código Civil, em que o objeto deve ser indicado pelo gênero e pela quantidade. Se não for indicado nenhum desses elementos, ou se for indicado apenas um deles, não há que se falar em obrigação de dar coisa incerta, uma vez que teremos uma indeterminação absoluta, portanto não teremos a validade do negócio jurídico. Por exemplo, eu sou credora, você é o devedor. Eu firmo um negócio com você em que você fica obrigado a entregar 3 quilos de arroz para mim. Dessa forma, temos aqui uma obrigação executável, porque temos a indicação do gênero, que é o arroz, e temos a quantidade, que são os 3 quilos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a escolha. Quanto à escolha, o Código Civil estabelece, em seu artigo 244, que a escolha em regra cabe ao devedor, salvo se houver convencionado no contrato o contrário. Dessa forma, é importante destacar que, quanto à liberdade, essa liberdade não é absoluta, uma vez que o devedor não pode dar coisa pior e nem ser obrigado a entregar coisa melhor ao credor. Assim como, se estiver estipulado no contrato que a escolha cabe ao credor, o credor não poderá escolher coisa melhor e nem aceitar coisa pior. Dessa forma, aqui temos a aplicação do princípio da equivalência da prestação. Assim, partindo desse princípio, por exemplo, se eu for obrigada a entregar a você trigo, eu não posso ser compelida a entregar o meu melhor trigo, assim como eu não posso dar a você o pior trigo. Nesse caso, a gente vai aplicar a proporcionalidade, ou seja, a escolha vai recair sobre o gênero intermediário. Eu entregarei o trigo de qualidade média. Feita a escolha, o Código Civil estabelece no artigo 245 que o devedor deve dar ciência ao credor sobre essa escolha, porque é a partir do momento que damos ciência ao credor que a incerteza acaba. Assim, a partir de agora, temos uma individualização do objeto, uma vez que ele vai ser indicado pelo gênero, quantidade e qualidade. Sendo assim, temos agora uma obrigação de dar a coisa certa, vigorando então as regras dessa obrigação. Vamos destacar um outro ponto importante, que é e se a coisa se perder. Segundo o Código Civil, em seu artigo 246, antes da escolha não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Assim, vamos ao exemplo. Suponhamos que o credor firme negócio com o devedor para que este entregue 6 laranjas para ele. Assim, o devedor não poderá alegar, antes da escolha, que perdeu as 6 laranjas, ainda que por caso fortuito ou força maior. Esse entendimento se dá pelo princípio que vocês estão lendo aí na tela, que significa que o gênero nunca perece. Dessa forma, ainda que o devedor venha a perder essas 6 laranjas, ele poderá colher outras 6 da sua plantação. Portanto, ele poderá cumprir a obrigação e entregar as laranjas para o credor. Importante destacar que nesse caso só é possível a substituição por outras 6 laranjas porque ainda não temos a individualização do objeto. Por fim, entendemos que a obrigação de dar coisa incerta é uma obrigação genérica em que o objeto é indicado apenas pelo gênero e quantidade,
e que, quanto à escolha, que em regra é do devedor, deverá recair sobre o gênero intermediário, e que o devedor, antes da escolha, não poderá alegar a perda do objeto, uma vez que o gênero nunca perece.